Olá pessoal, fico muito feliz que a democracia venceu, a verdade venceu as mentiras, o uso exagerado da máquina, como nunca aconteceu na história, uma imprensa totalmente de extrema direita, os que fingiam ser imparciais, mas na verdade a gente viu o tempo todo jogando contra o Lula, tentando ajudar o presidente. Porque boa parte, ou a maioria dos jornalistas brasileiros não são bolsonaristas. A gente tem que admitir isso. Muito poucos, os da Jovem Pan, que são bolsonaristas ferrenhos declarados, se declaram. Augusto Nunes, né, aquele tal de Chiesa, o Constantino, são bolsonaristas assumidos. A gente viu comprando briga. Tem até caricaturas e charges aí feitas com eles, com a camisa do Bolsonaro, 24 horas. Mas tem outros que não são bolsonaristas, mas eram direitistas, governistas, que queriam que continuasse os planos malignos do Paulo Guedes, tirando o direito do consumidor, tirando o direito do trabalhador, tirando direitos do povo, privatizando tudo, vendendo tudo. A gente via, não gostava do Bolsonaro, queria um governo Bolsonaro sem o Bolsonaro, onde ele ficasse quietinho ali nas suas motocicletas e o Guedes continuasse passando a boiada no meio ambiente, dando privilégio ao agro, por isso que o agro é quase todo fascista. É uma pequena parte que não é fascista, a maioria é, como o Lula bem falou. A maioria não está nem aí para o meio ambiente, quer arrochar veneno nos alimentos. Bem, o mapa do segundo turno, o mapa astrológico do segundo turno, ele estava bem difícil, mas estava inclinado para uma mudança, como eu sempre falei aqui nas minhas previsões. Quem sempre viu, muito antes, eu fui um dos primeiros, se não fui o primeiro, a cravar aqui a vitória, ou do Lula, ou de alguém da oposição, caso o Lula não fosse, que o Bolsonaro não seria reeleito, assim como eu cravei que o Trump não seria reeleito. Eu tenho vídeos aí no canal, quem duvidar. Eu tive até uma pendenga com o Lucas Umbelino, né, o Astro Lucas, que é um brilhante astrólogo de astrologia védica, né? Teve um vídeo de resposta meu, teve um vídeo dele, de resposta dele. Primeiro ele dizia que o Bolsonaro seria reeleito, depois ele mudou de ideia, refez os estudos dele. Eu não estou dizendo que ele foi desleal, ou, enfim, ele disse que reviu os conceitos dele, que tinha sido enganado. Eu entendi, ele é um brilhante astrólogo, um grande astrólogo, mas no começo a gente teve uma desavença, porque eu cravava que o Bolsonaro não seria reeleito. Assim como cravei bem antes, de todos os astrólogos no Brasil ficavam tudo, eu não quero falar de política. Nos cursos e nas lives dizia, não, quando chegava uma pergunta, não, eu não quero falar de política não, porque não queria dizer, porque não sabia dizer. Sabe por quê? Eu tenho um vídeo aqui explicando no canal. A maioria aposta na reeleição de quem está no poder, porque vai ser o uso da máquina. Foi isso que a Marici Vogel ganhou notoriedade aí, vivendo no programa da Mauri Júnior, dizendo que era a melhor astróloga do Brasil, adivinhando, mas na verdade ela apostava no uso da máquina. Nos Estados Unidos ela disse que apostou a vitória do Trump por causa das progressões, por causa que ela analisa os graus do zodíaco. Mentira, é porque lá estava com todo aquele cansaço do lado dos democratas, e o Trump fez a mesma coisa que o Bolsonaro fez aqui. Sentou em fake news, desestabilizou a Hillary Clinton, teve toda aquela pataquada que inclusive Steve Bannon era o mentor, tanto lá do Trump como do Bolsonaro aqui. Então pessoas da campanha do Lula me perguntavam, que eu faço assessoria para algumas pessoas da campanha do PT, e eles me perguntavam, olha, os tracks estão dando muito apertado. Eu disse, não, a astrologia está mostrando uma mudança, uma queda de governo, uma mudança. Eu tenho vídeos aqui, quem duvidar pode ver, eu sempre falei que apontava mudança, o mapa da independência, o mapa da república, mas era um mapa muito difícil, porque a Lua em Capricórnio, um voto conservador, Marte começou a andar para trás, hoje no dia da eleição, dentro do signo de Gêmeos, que é comunicação, que é militar, que é polícia. A polícia rodoviária tentou atrapalhar aí como pôde, a gente viu. Foi no TSE dizer o diretor-geral que era blitz para os dois lados, que era para pegar compra de voto, mas a gente viu claramente parando o ônibus e o povo do Nordeste reclamando, atrapalhando a votação no Nordeste. E a gente conhecendo a direita, a extrema-direita como conhece,
a gente não pode confiar em nada. Eu disse, estão tentando melar a eleição, porque o Plutão ali estava muito forte no mapa também, do segundo turno, forças ocultas, e a parte da equipe do Lula estava apreensiva, e me perguntavam, e eu dizia, não, pode ficar tranquilo, porque é muito difícil, é apertado, mas Urano está lá. Urano, na outra, Netuno decidiu com as fake news, essa é Urano, é a mudança, é a renovação, é Urano em touro. E Urano passou pelo setor das bases do Brasil, do fundo do céu do Brasil, e passando aí em trânsito com o eixo do dragão. Então, é mudança, mudança. Mas todos os astrólogos se negavam a dizer ou diziam que o Bolsonaro seria reeleito no começo do governo. Eu desde o começo do governo. Aliás, até de antes dele tomar posse, que eu dizia. É um governo, ele não tem capacidade de ser presidente. Ele ficou aí os trancos e os barrancos, porque a direita joga suja, com PECs aí, tendenciosas, kamikazes, eleitoreiras, estelionato eleitoral. Fez o diabo a quatro, como nenhum presidente nunca fez na vida. Conseguiu dominar a procuradoria, tudo era engavetado, a CPI engavetada, todos os crimes descobertos engavetados, porque não depende só dele. Ele tinha por trás generais das Forças Armadas, que serviu de escudo para ele, aí todo mundo ficava com medo de mexer com ele. Não era ele sozinho, não é o Bolsonaro em si, ele tinha mentores de mentes muito malignas, muito obscuras. Então ele atravessou o mandato fora, fez o mal que fez o Brasil, distribuiu renda com auxílio emergencial, com um monte de coisa aí, o que levou a dividir o Brasil, porque as pessoas só veem o momento e não observam toda a manipulação que foi feita, o uso do cartão corporativo, o uso das igrejas, o uso da mentira novamente, que é fechar igrejas, que pessoas até comparando, cantando funk do Bolsonaro em cultos evangélicos, uma coisa absurda, xingando o Papa, foram fazer baderna na Aparecida, enfim, é terrível, será anos terríveis. E eu já disse aqui, mesmo com Lula ganhando, é claro que ninguém se compara ao Bolsonaro. Ninguém, qualquer um dos outros concorrentes, se fosse a Tebet, se fosse até mesmo o Felipe Dávila, que é direitista, ninguém se compara ao Bolsonaro. É o pior presidente da história do Brasil, vai entrar para a história. E fica parecendo que o Brasil está dividido, meio a meio, e que isso vai continuar. Não vai. O Lula é um bom negociador, ele vai negociar com partidos do Centrão, com o PL, com o Valdemar, com o Lira, com todo mundo que já estão se abrindo para negociação. Bolsonaro já era, carta fora do baralho. Ele pode até, enquanto não for para as barras dos tribunais responder por tudo que ele merece responder, ou se ele não fugir do país, ele pode ocupar algum cargo aí, porque ele elegeu o Tarcísio, elegeu em Santa Catarina o senador negacionista Jorginho, ainda bem, graças a Deus, o ônibus que o Lorenzoni foi apagado do mapa político do Rio Grande do Sul, é um a menos negacionista, mas ele tem apoiadores aí em Tocantins, em outros lugares que ele pode conseguir um cargo para ele. Os filhos todos têm cargos que não são os deputados. O deputado foi reeleito, o senador ainda tem metade do mandato, Flávio Bolsonaro, e ele pode conseguir algum cargo para ele, até para conseguir foro, não sei, com algum desses governadores. Ninguém sabe qual é os planos dele. Ele é uma pessoa que não é imprevisível. Ele é uma pessoa destrutiva e nociva, mas nunca se sabe qual é o próximo passo que ele vai dar para prejudicar o Brasil. Mas essa divisão não vai permanecer. O povo vai cair em si. Isso é uma neblina que o mapa do Brasil vem passando já há alguns anos, desde 2014, quando ocorreu o golpe, quando aconteceu a prisão do Lula, enfim, uma era sombria. O Lula está mais experiente, ele está mais treinado, ele tem uma outra cabeça, ele é um ancião, senhor ancião, ninguém sabe nem se ele vai para a reeleição, porque ele já tem 76 anos, mas ele sabe negociar, é muito diferente. Ele é uma pessoa que defende a democracia, do Pacto Federativo, vai negociar com os municípios, com os governos, mesmo com os opositores. Então esse clima de divisão ele vai se esfriar. Vai continuar quente, talvez aí os seus primeiros 3 meses, pessoas chorando, postando bandeira preta, dizendo que o Brasil está de luto. Mas isso vai mudar, porque Deus, ele abençoou o Brasil com a sua natureza, com o seu solo fértil, com as suas praias e com tudo mais.
E é um Brasil que não pode ficar preso ao nazifascismo, e é um Brasil que escolheu, mesmo que por uma pequena diferença, a democracia. Para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, eu volto aqui a afirmar: não serão anos fáceis, não por causa dessa divisão. Tem divisão na França, a gente vê lá o Macron com toda dificuldade. Tem divisão na Itália, cai governo, entra governo. Tem divisão na Inglaterra, na Alemanha, em todo canto. Só não é uma divisão clara, ou na Venezuela, ou na Coreia do Norte, ou com Putin na Rússia, porque eles sufocam a oposição. Mas em todo lugar tem que ter o eles contra nós, acusa o PT de ter criado isso, mas em todo lugar. É no futebol, é na cultura, a gente vê quem gosta da Globo, quem não gosta, é nas religiões, quem é católico, quem é ateu, quem é protestante. A divisão existe, sempre vai existir no mundo, e ela é saudável, antagonista. Deus não criou para todo mundo ser igual, ser cópias, com minions, seguindo todos uma ordem de um líder. A gente tem um livre-arbítrio justamente para ser diferente. A oposição faz com que fiscalize. Um lado sai, o outro entra, a alternância do poder. Não é por isso que vai ser difícil. Vai ser difícil porque o mapa do Brasil é muito ruim, os trânsitos são muito ruins, o ciclo de Saturno ele demora muito, até 2036, e as firdárias do Brasil são ruins, os trânsitos em cima do Brasil são ruins, o mapa do Lula pessoal também não é muito bom, ele chegou à vitória, mas eu já expliquei aqui que muitas vezes você está com o mapa ruim e você ganha uma parada. O cara está com um mapa bom e perde porque ele está bom para outras coisas, está bom internamente e está ruim externamente. Mas ele vai enfrentar uma administração difícil, até porque a extrema-direita ela é nociva. Quando ela está no poder, ela faz o mal e joga para a esquerda. Quando ela não está no poder, ela continua atacando, igual lobo que está espreita, uma raposa que está espreita na beira do caminho, tentando voltar de novo, porque a elite de extrema-direita é só poder para os brancos, poder para os barões do agronegócio, os barões do armamento, os barões do mercado financeiro, e o pobre, ele tem que se subjugar. Menos direito, mais trabalho, e tem que obedecer. Arma na cabeça, se você xingar o negro de vagabundo e ele revidar, arma na cabeça dele. É isso que a elite quer. Então de fora vai ficar tentando atrapalhar. Fizeram muitos governadores, muitos senadores, vão ficar atrapalhando no Congresso, e vai ser terrível, vai ser muito difícil. Não vai ser um mandato onde o presidente atrapalhou tanto o Brasil como o Bolsonaro. O Bolsonaro atrapalhou no meio ambiente, atrapalhou na cultura, tentou destruir a educação, tentou destruir as artes, enfim.